mais um balanço semanal do agro com Hélio Sirimarco. Tudo bem, Hélio? Tudo bem, Larissa? Boa tarde. Larissa, hoje nós vamos falar sobre soja, vamos falar sobre Brasil e China, né? A Biov e a Câmara de Comércio da China para importação e exportação de alimentos, produtos agrícolas e subprodutos de origem animal, que é um órgão, uma câmara vinculada ao Ministério do Comércio chinês, eles vão assinar um memorando de entendimento para estabelecer diretrizes de cooperação e boas práticas na cadeia de soja brasileira, que é exportada para a China, né? O diretor de sustentabilidade da Biov, Bernardo Pires, ele participou de um evento promovido pelo Conselho Empresarial Brasil-China em São Paulo, e, segundo ele, o documento vai nortear as boas práticas agrícolas da soja brasileira exportada para a China, com fomento à assistência técnica, extensão rural, transferência de tecnologia para aumento de produtividade e definição de critérios socioambientais para as exportações. Segundo ele, os critérios devem orientar um memorando que se baseia na legislação socioambiental brasileira. Então, a propriedade do produtor deve estar com o cadastro ambiental rural regular, não ter embargo do IBAMA, não constar da lista de trabalho escravo, não ter sobreposição com unidades de conservação ou terra indígena e não ter desmatamento sem autorização, né? Ele também disse que, nesse momento, o memorando é um acordo de intenções, né? Mas com perspectiva de evoluir para parâmetros vinculantes. Segundo ele, nesse momento, é um acordo de intenções, mas que tende a progredir os critérios específicos, né? Segundo o Bernardo Pires, esse documento foi elaborado nos últimos meses, em parceria entre a Biov e essa CFNA, né, instituição, e revela um crescente interesse chinês em adotar padrões socioambientais alinhados às práticas internacionais, né? Então, a China está sendo muito pressionada internacionalmente para adotar esses critérios e, segundo ele, é só uma questão de tempo. Eu acredito que será no curto prazo e ele acha que já estamos começando nesse sentido. Então, a indústria brasileira continua olhando com cautela o acordo entre Estados Unidos e China, que envolve compras de soja, tá? Só para ressaltar, a Biov é a Associação das Empresas, né, processadoras de soja no Brasil, tá? Segundo o Bernardo Pires, qualquer entendimento entre os dois países, China e Estados Unidos, terá impacto direto sobre o Brasil, que é o principal fornecedor de soja para o mercado chinês e é o maior concorrente dos americanos, né? Agora, ele ressaltou que o Brasil possui um diferencial competitivo importante, né? Um estudo recente da Embrapa mostra que a soja brasileira tem de 2 a 3% de maior teor de proteína do que a soja americana, devido às nossas condições de solo e luminosidade. Entendemos, então, segundo ele, que a soja brasileira é quase que insubstituível, porque tem uma qualidade superior, tá? Então, a gente sabe que a comercialização da soja brasileira ela tem como referência as cotações de Chicago, né? Mas com valor agregado pela sua qualidade. Então, ele citou, por exemplo, que em regiões como o oeste da Bahia, que é uma região nova, né? Faz parte do Mato Piba, né? É uma nova fronteira agrícola brasileira, o teor de proteína da soja chega a 37% em relação aos 33% da soja americana, tá? Mesmo reconhecendo a relevância da China para o setor, né, que é o destino de cerca de 74% das exportações de soja brasileira, existe uma preocupação da pequena margem para redirecionar os embarques em caso de mudanças significativas no comércio internacional. Só para a gente ter uma ideia, a Europa importa 8% da nossa soja. Então, é possível que ela amplie suas compras? Sim, mas a margem é pequena, tá? Só para a gente ter uma ideia de valores, 60 bilhões de dólares exportados no ano passado, a China respondeu por 40 bilhões, né?
Então, o cenário mais provável é da manutenção das relações comerciais, como nos últimos anos, mesmo com a retomada das condições anteriores às tensões comerciais entre Pequim e Washington. Tá? A tendência é que o mercado volte à condição que era antes. Né? Se isso acontecer, o Brasil vai continuar sendo, né, o maior produtor e o maior exportador de soja do mundo. Então, vamos ver os desdobramentos dessa situação. Obrigada, Hélio, pelas suas informações. Realmente é um acordo que está chegando em boa hora, não é isso? Nesse momento em que a China e os Estados Unidos estão voltando às boas, eu acho que esse acordo é bem providencial, não é isso? Temos que aproveitar que a nossa soja é melhor do que a americana. Tá? Exatamente. Hélio, muito obrigada pelo seu comentário. Sigam as nossas redes, curtam a nossa página e até o próximo.